Oi, meu nome é Antônio Moraes, eu sou aluno do PIBIC UFBA, bolsista do edital 2023-2024, e o meu projeto foi a construção de um segmentador morfológico não supervisionado, ferramentas para gestão e tratamento de dados em documentação linguística, e eu fui orientado pelo professor Dr. João Paulo Lazzarini Cirino. Antes de tudo, eu queria explicar o que é a segmentação morfológica, né? Bom, basicamente é o processo de desmontar palavras em seus menores elementos significativos, como se fosse um quebra-cabeça. Né? Cada peça representa um morfema e, quando combinados, formam a palavra. Análogo ao quebra-cabeça, cada pecinha vai se juntando e forma a imagem que é montada. Aqui à direita a gente pode ver um exemplo da gramática do Araueté, onde a gente tem na primeira linha as palavras segmentadas pelo linguista, na segunda linha a gente tem a glosa, e na terceira linha a gente tem a tradução. Perfeito? Bom, o que é o problema que a gente está atacando, né? É que existem cerca de 7 mil línguas no mundo e muitas delas não têm nenhum tipo de documentação. E isso apresenta um risco enorme para populações subrepresentadas. O que quer dizer que essas línguas dessas pessoas correm o risco de um apagamento cultural que terá um impacto gigantesco. Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou construir um segmentador automático para ajudar na documentação e no tratamento dessas línguas. Então, como eu falei, o objetivo dessa pesquisa foi o desenvolvimento dessa ferramenta computacional para realizar a segmentação morfológica automática, que é o que quer dizer não supervisionado. A gente utilizou dados de gramáticas descritivas de 8 línguas, foram elas o Araueté, o Bhattacharya, o Czech-Rolo, o Dao, o Kawashi, o Pitsami e o Iaka. Né? Agora eu vou explicar o que é o MDL. Né? Bom, basicamente o MDL assume que a linguagem, como um sistema de comunicação eficiente, busca transmitir o máximo de significado com um mínimo de elementos. Aplicada à morfologia, nós buscamos a segmentação que minimize o custo necessário para descrever tantas palavras como o léxico, que é o conjunto de morfemas dessa língua. Né? Esse conjunto, esse custo é medido em bits, que é a unidade fundamental de informação. Podemos pensar em relação a esse custo da seguinte forma. Em código Morse, nós temos letras comuns, como A e E, que eles têm códigos curtos, e letras um tanto quanto incomuns, como X ou Q, têm códigos mais longos. Né? Analogamente, o MDL atribui um custo menor a morfemas mais frequentes e um custo maior a morfemas menos frequentes. É intuitivo pensar que quanto mais frequente o morfema, menor o seu custo de descrição. A segmentação com MDL busca um equilíbrio, segmentar a palavra em unidades menores para reduzir o custo de escrever essa palavra e aumentar o custo de escrever o léxico, caso esses novos morfemas sejam muito raros. A melhor segmentação para essa teoria é aquela que minimiza o custo total, tanto das palavras quanto do léxico. E a gente pegou essa teoria e aplicou a um programa desenvolvido no computador em Python, como que ele funciona, esse programa, né? Ele utiliza o MDL para analisar cada palavra do corpus, testando diferentes combinações de morfemas do léxico, capturando a probabilidade de cada segmentação. A segmentação mais provável é que minimiza o custo de descrição, né, que foi escolhido. A gente teve os resultados da análise desses corpos. Aqui o método de avaliação foi que a gente comparou com a segmentação do linguista e testou a eficiência do MDL em segmentar as palavras do corpus. Né? A gente percebe que a maioria conseguiu um resultado acima de 50%, com destaque para o DAO e para o Czech-Rolo, que tiveram resultados acima de 80%, com o DAO tendo o maior resultado. E em somente 2 línguas, o Kawashi e o Yaka, a gente teve uma segmentação menor do que 50%, mas que também com um valor muito próximo. Né? E isso atesta uma eficiência do nosso programa. Essas foram nossas referências, e aqui um QR Code para olhar o projeto no GitHub.
Obrigado.